Olá, tudo bem? Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, falar sobre um nome, um termo muito utilizado, que está em voga, chamado pistantrofobia. Pistantrofobia vem do grego opistos, não sei se é mais ou menos assim que se pronuncia, que significa o que está atrás. Tá? Fobia, medo. Já no termo usual, significa medo de relações, de novos envolvimentos. Mas o que isso significa? Eu andei dando uma lida, os textos são densos, são acadêmicos, vão longe. Mas eu, a grosso modo, vou tentar passar uma linha de raciocínio. Vamos imaginar, vamos supor que o nosso cérebro ele tenha vários discos, tá? E esses discos alicerçam a fé, a crença. Na medida em que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, vão havendo ranhuras, mas eles continuam lá. Você continua mantendo a fé. Agora, vamos supor que o sujeito perca o emprego. O cara perde o emprego. Ele vai ficar mal. Mas ele ainda não vai no chão. Porque é uma escala. Existe uma escala. Então o cara ainda não foi para o chão, mas ele vai ficar mal. Já há uma ranhura maior ali. Mas vamos supor que o sujeito perca o emprego, mas ele tem um relacionamento legal, afetivo, bacana, vive um grande amor, tal. Então ele vai ter um jogo de valores compensatórios. Tá? Então ele ainda vai, ainda que meio que cambaleante, mas vamos supor, porque vamos abrir uma aspas, um parênteses aqui. Qual é o sonho de todas as pessoas? Está na nossa origem. Um grande relacionamento, um grande amor. E você sabe quando é um grande amor, quando é um grande relacionamento, quando você não vê a hora passar, quando você não tem necessidade de buscar outras pessoas, quando você mergulha, você dá um mergulhão, você solta os freios de mão e você entra. Então, você fica absorto nessa situação. Então, evidentemente que a pessoa vai estar radiante. A dopamina, o cérebro, vai ter sensações de êxtase, etc. e tal. Nesse momento, ele está com a fé. O que está motivando ele a progredir, a ir para frente, a ficar legal, é a sua fé, ele está legal. Mas vamos supor que por algum motivo essa crença, esses discos, um desses discos, que é o envolvimento, esses discos, esse eixo magnético invisível, ele se quebre. Pelos mais diversos variados motivos. Então, é a partir desse momento, e o cérebro é um gravador, é a partir desse momento que a pessoa vai entrar em colapso. E não é raro você ver pessoas jogadas na sarjeta, pessoas tomando remédio, pessoas perdendo o emprego, pessoas comendo demais, pessoas bebendo demais, tudo por quê? Porque aquele eixo ele foi corrompido, aquele eixo ele foi quebrado. Então daí entra esse termo que é muito usado, que são as pessoas, pistantrofobia, pessoas que acabam tendo medo de relações afetivas, amorosas, de se relacionar. Por quê? Porque ficaram com traumas. Por isso que é de suma importância, é de muita importância a pessoa ter responsabilidade. E a responsabilidade não se resume necessariamente ao fato de ter um relacionamento, não, se resume a tudo, mas se resume, ela abrange a tudo. Ainda mais a ter filhos. Você veja a importância de um relacionamento que ele gera um outro corpo. Ele gera um outro ser. Né? Você veja como isso é muito sério e muito grave. Né? Uma coisa muito importante. É como se você fosse... a partir do que você entra na incursão
de uma relação plena, que você se envolve, é como se você estivesse pilotando a vida da outra parte e vice-versa. É uma coisa muito interessante isso. E paradoxalmente isso é muito bonito e ao mesmo tempo muito assustador. Né? Porque se a parte contrária não tiver responsabilidade, ela pode destruir a sua vida. E vai, com certeza. Se não vai destruir plenamente, se você vai, mas com certeza vai deixar rastros no seu cérebro e que vão dificultar muito você se relacionar novamente. Você vai começar a ficar uma pessoa cheia de exigências, uma pessoa cheia de cuidados. Você não vai mais conseguir ser o mesmo que era. Então existem terapias, existem especialistas nisso, chama-se pistantrofobia. Agora, existem algumas dicas muito importantes, porque todo mundo quer um grande amor, todo mundo quer um envolvimento, todo mundo quer uma relação para o resto da vida. Só que existem pessoas, veja bem, que são pessoas que, que vivem vampirescamente das expectativas dos outros. Tá? São pessoas expert em sedução, em envolvimento, em incursão, para depois quererem se autonutrir do sofrimento ou manipular a pessoa. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado. E eu vou dar algumas observações aí. A primeira coisa, nunca entra de cara. Tá? Nunca entra de cara. Isso é difícil. Porque todo mundo está ansioso, todo mundo quer curtir, não é? Mas é muito importante isso. Investiga a vida pregressa da parte contrária. Não entra nessa onda de já entrar. Se a pessoa já começa mentindo, alto lá. Tá? Segundo ponto, que é muito importante, é a questão das cartas na mesa. O que a pessoa está procurando? O que a pessoa quer? Ela tem condição? E essa condição não se resume à condição estrutural, de ter sua casa, de ter nada. Além disso, é muito importante saber se a pessoa tem peito, se a pessoa tem moral, se a pessoa tem ânima. A primeira questão é, investigue a vida pregressa. A segunda questão é, cartas na mesa. É complicado isso, mas é difícil isso. Você tem que pôr as cartas na mesa. Qual é a jogada? Qual é o lance da pessoa? Terceiro ponto, se a pessoa está saindo de um casamento, de uma relação, chuta que é macumba. Vai por mim, chuta que é macumba. Porque se a pessoa mal está saindo de uma relação, mal está saindo de um lance e já vai se meter com outro, ela vai fazer o outro anestesia do seu fracasso anterior. Ela não vai saber quem é o outro. Ela está entrando no lance já para sufocar o anterior. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Outro lance muito importante, tenha sempre amizade com porteiro, faxineiro, copeira, valet, aquele cara que pega o carro. E essas pessoas sabem mais da sua vida e da vida da outra do que você mesmo. Então é muito importante você ter sempre esse pessoal. Todo mundo você tem que ter amizade, mas é muito importante especialmente porque você pode estar sendo enganado, você pode estar sendo ludibriado e sem estar percebendo. Outra coisa de suma importância é quando uma pessoa chega para você e diz assim, olha, aqui na minha casa você não pode vir, ou nem aqui perto você pode vir, já suspeita. Porque o jogo tem que ser 50 de igual para igual. Tá? Se a pessoa vai na sua casa, se você é transparente, se você joga limpo, se você atende os telefones, os telefonemas, é o princípio da simetria. Entendeu? Essa simetria ela é a chave da harmonia relacional. Se você liga para a pessoa não atende, vê o teu número, vai dar um retorno, não dá retorno, ou... Muita atenção. Uma coisa muito importante é o seguinte, não existe um código de ética para relações. Não existe.
Existe código de ética para medicina, existe o código de o CREA para engenharia, a advocacia, a magistratura tem a Loman. Só que para relacionamentos não existe. Então tá um rendezvous, né? Tá um Deus nos acuda. Então é de suma importância você ter ética, você ter escrúpulos, você ter princípios e você cobrar isso da parte contrária. Porque afinal de contas, cama, relação, crença não é guardanapo. Essas brincadeiras mal feitas, elas vão para o resto da vida, mesmo que você não perceba, para o resto da vida elas vão ressonar em você. E isso pode, entre aspas, se transformar numa pessoa aleijada ou com dificuldades para ter incursão em novas relações. Então, eu vou voltar a repetir, o diálogo sempre, o esclarecedor, nada de ninguém é furado, que gosta de viajar, que gosta de comer bem. Todo mundo gosta de viajar, todo mundo gosta de comer bem. Eu quero saber o seguinte, o que a pessoa tem condição de exercer? Porque namorinho morre na praia. Você tem que estruturar o lance. Você vem morar aqui, você vai morar lá, você vai vender cocada, não importa. Quem quer um relacionamento de verdade, se esforça. Quem quer um relacionamento de verdade, não oculta. Quem quer um relacionamento de verdade, não mente. Quem quer um relacionamento de verdade, coloca as cartas na mesa. Quem quer um relacionamento de verdade, não sufoca um relacionamento fracassado já com outro. Quem quer um relacionamento de verdade não mistura dinheiro, porque dinheiro é para ganhar no mercado, relacionamento não é emprego. Se você se mete com uma pessoa mais simples que você tem que ter consciência do que você está fazendo. Você tem que estar ali justamente para dar apoio para essa pessoa subir. Não significa que você tenha que sustentar essa pessoa, que você tenha que patrocinar, não. Muito pelo contrário, porque isso não funciona também. Aí você acomoda a pessoa, mas você tem que... E outra coisa muito importante, assumir a pessoa. Porque a coisa de suma importância, a alma de qualquer relação, a alma de qualquer encontro, que você vai desenvolver um processo de conhecimento ou que venha a culminar em relacionamento, tá? E que está acima da cama, está acima dos bons momentos, está acima das boas palavras, é o companheirismo. E o companheirismo se exerce a cada momento. O companheirismo é a capacidade intrínseca, é uma capacidade comum de superação. Porque nesse plano que nós estamos há uma densidade incrível, e a densidade ela nos transforma em cada vez mais dependentes. Quanto mais densidade, mais necessidade. E transcender essa linha, essa dificuldade, é com amor. E o que é o amor, senão a conjuntura de superação, de companheirismo, de solidariedade, de parceria, de cumplicidade, de enfrentamento das dificuldades. Lembre-se, eu vou dar agora um exemplo que eu sei que pode parecer uma... Todas as pessoas, eu sei que você não precisa acreditar no que eu vou dizer, tá? Todas as pessoas que eu conheci, que levaram a vida como uma aventura, que levaram a vida tirando uma onda, achando que o outro é isso, que o outro é um marionete, que trombaram daqui, trombaram. Todas essas pessoas, o fim foi melancólico. Você não precisa acreditar nas minhas palavras. Você faz, mas você vai colher por isso. Portanto, muita atenção. Que você erre com você é uma coisa, você errar com você é uma coisa. Agora, ninguém tem culpa do seu fracasso. Ninguém tem culpa da sua incompetência. Ninguém tem culpa da sua falta de percepção. Portanto, muita atenção. O universo e todas as coisas, que é uma conjuntura de energia, tempo, espaço, movimento, mas
a conjuntura, o que está por trás de tudo é uma grande consciência. E uma hora você vai ter que encarar a sua própria consciência. E é nesse dia que o bicho vai pegar. Porque um dia você vai querer escutar, você já não vai escutar legal. Um dia você vai querer pegar, caminhar, a sua perna já não vai... Um dia você vai estar jogado. E quando você privilegia as coisas e não as pessoas, você vai ver que as coisas não te dão um abraço apertado. E não dormem com a sua solidão. As coisas te escravizam. Você tem que ter aquilo que você precisa, aquilo que lhe é necessário. Qualquer coisa que transcenda o que você precisa, você será uma pessoa escrava. E quanto mais escravo você for, menos você vai exercer o arbítrio, que é a função mais elevada que nós temos, que é o pensamento. A capacidade de se autoconhecer. A capacidade de se autorrefletir. Você vai ser uma criatura refratária do meio. E você não vai conseguir se autoconhecer. Você tem que fazer o bem para as pessoas. Você tem que entrar na vida de uma pessoa para fazer o bem para essa pessoa, para trazer coisas boas, para iluminar essa pessoa. Não para menosprezá-la, não para usá-la, não para tirar proveito de qualquer espécie. E isso não é só em relacionamento, isso até numa empresa. Você vai ganhar dinheiro, vai ficar legal e vai sujeitar a pessoa a situações vexatórias? Não. Se uma pessoa não serve para a sua cama, ela também tem que servir para a sua vida. Ou você tem caráter de encarar, ou a sua consciência vai lhe encarar um dia. E isso é absoluta certeza. Porque a maior lei que possa haver é não fazer para o outro aquilo que nós não queremos que façam para nós mesmos. Muito obrigado.